Olá, queridos, graça e paz, boa noite. Pastor Cristian Zunino, Ministério Vinde às Águas, Nova Trento, Santa Catarina, mais uma vez passando aqui para deixar uma mensagem da parte de Deus ao seu coração, hoje, no dia 22 de janeiro de 2021. Antes ainda de compartilhar essa mensagem, eu gostaria de fazer um pedido de perdão a todos vocês que me ouvem. Eu gostaria de pedir perdão se em algum momento, quando transmiti a mensagem da parte de Deus, em algum momento transmiti essa mensagem de forma opressiva, de forma arrogante ou de qualquer maneira que possa ter ferido o seu coração ou passado uma ideia diferente daquilo que o Senhor desejaria falar ao seu coração. Espero que me entenda, o desejo do nosso coração é tão somente servir ao Senhor e aos santos com os dons que o Senhor tem nos confiado. Amém? Certos da sua misericórdia e do seu perdão, eu quero compartilhar com você hoje o livro do profeta Jeremias, capítulo 26. Eu quero ler Jeremias 26 e também o 27, do 1 ao 7, que diz assim a palavra do Senhor. No princípio do reinado de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei. Não te esqueças de nenhuma palavra. Pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes: assim diz o Senhor: se não derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Ouviram os sacerdotes, os profetas e todo o povo a Jeremias, anunciando estas palavras na casa do Senhor. Mas assim que Jeremias acabou de dizer tudo o que o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo e disseram: certamente morrerás. Porque profetizas no nome do Senhor, dizendo que esta casa será como Siló, e esta cidade será assolada e ficará deserta? E ajuntou-se com o povo contra Jeremias, na casa do Senhor. Ouvindo os príncipes de Judá estas palavras, subiram na casa do rei, à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova, na casa do Senhor. Então disseram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouviste com os vossos ouvidos. Jeremias, porém, disse a todos os príncipes e a todo o povo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes, trarei sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vocês para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes, aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e disseram a toda a congregação do povo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e disse a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e a colina do templo num monte coberto de mato. Mataram-no Ezequias, rei de Judá, a todo Judá? Antes não
Não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles, estando fazendo um grande mal contra as nossas almas? Também houve outro homem que profetizara em nome do Senhor, Urias, filho de Semaias de Quiriate Jearim, que profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Joiaquim, todos os seus valentes e todos os príncipes, as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas Urias, ouvindo isto, temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Joiaquim, porém, enviou Eunatã, filho de Aquibor, ao Egito, e com ele outros homens. Tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joiaquim, que o matou à espada e lançou o seu cadáver na sepultura da plebe. Porém, Aicão, filho de Safã, apoiou a Jeremias, de sorte que ele não foi entregue nas mãos do povo para ser morto. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me disse o Senhor: faze brochas e canzis e põe-nos ao teu pescoço. Então manda uma mensagem ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Dá-lhes uma mensagem para os seus senhores e dize: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: assim direi a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra. Com o meu grande poder e com o meu braço estendido, eu a dou a quem me apraz. Agora eu entregarei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Até os animais do campo lhe darei para que o sirvam. Amém, amados? Até aqui a palavra do Senhor. Amados, o que Deus compartilha no meu coração para repartir com você no dia de hoje é sobre as oportunidades que o Senhor tem nos dado de compartilhar a sua palavra. Deus, todos os dias, tem nos dado oportunidades. Todos os dias, Deus tem criado oportunidades para que eu e você possamos anunciar o Evangelho. A palavra de ordem do Senhor é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que tenho vou-lo dito. Essa palavra são palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos mandou ir. Jesus Cristo nos mandou fazer discípulos. Jesus Cristo nos mandou pregar as boas novas. E eu quero fazer uma pergunta para você na noite de hoje. Você tem aproveitado as oportunidades que o Senhor tem te dado? Quando você vai numa farmácia, quando você está no supermercado, quando você está no shopping, quando você está numa padaria, quando você está no seu local de trabalho, quando você está na rua, quando você está no ônibus, no avião, no metrô, enfim, em todos os lugares que o Senhor tem te colocado, por todos os lugares que você tem andado, você tem cumprido o ID, você tem pregado o Evangelho, você tem anunciado a salvação. Você tem aproveitado a oportunidade para orar pelos enfermos, para curar os doentes, como o Senhor nos ordenou quando Ele disse que nós deveríamos colocar a mão sobre os enfermos e na autoridade do nome de Jesus os enfermos seriam curados, porque verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Amado, amada, você que me ouve, você tem crido nesta palavra? Você tem ordenado a enfermidade que retroceda? Amados, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo,
nessas últimas 2 semanas, pelo menos 3 pessoas que eu orei por telefone foram curadas instantaneamente. O Senhor tem nos dado oportunidade, seja por telefone, seja por WhatsApp, seja pessoal. 10 minutos atrás, numa farmácia, eu orei por um jovem que estava com problema de ligamento nos joelhos e, em nome de Jesus, eu creio, ele foi curado. Amados, Deus nos deu autoridade. Nós precisamos usar a autoridade. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, Deus disse a ele: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Ou seja, use a autoridade, use a vara, use o poder que eu te dei. Amados, Deus nos deu poder sobre serpentes e escorpiões. Deus nos deu autoridade para repreender a enfermidade, para expulsar os demônios, para curar os doentes e sobretudo, para anunciar as boas novas de salvação. Eu pergunto a você na noite de hoje, o que você tem feito com a autoridade que Deus tem te confiado? O que você tem feito com o conhecimento que Deus tem repartido com você? Você tem anunciado a salvação? Amados, se nós nos calarmos, muitas almas poderão ir para o inferno por minha culpa, por sua culpa. Por isso o Senhor nos adverte na noite de hoje: fala e não te cales, pois tenho muito povo na tua cidade, tenho muito povo para ser salvo. Existem muitas almas, os rabiscos da colheita, amados, os rabiscos da colheita estão aguardando o meu pronunciamento, o seu pronunciamento, a minha voz, a sua voz. Que nós possamos aproveitar cada oportunidade para pregar o Evangelho e que em tudo o nome de Jesus Cristo seja glorificado através das nossas vidas. A Ele toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém.